Com a paz do Senhor. Amém. Quem está alegre na presença do Senhor, abana as mãos. Abana as mãos. Abana as mãos. Dá uma salva de palmas para esse Deus soberano. Aleluia. Podeis sentar. Glória a Deus. Te adoramos, Deus. Aleluia. Aleluia. Continuamos a festejar com a graça do reino e com o aniversário da nossa querida pastora. Amém? Que sabemos nós que ela cresceu mais um ano, não é? Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas hoje não vamos falar do crescimento de estatura ou estatuto. Também nem vamos falar do crescimento de idade. Mas hoje vamos falar do crescimento espiritual e o seu fruto. Amém? Deus. Amém. Cutuca aí, o seu irmão diz assim: vamos ouvir o que o Espírito Santo nos quer dizer hoje. O que é que o crescimento nos pode trazer. Amém? Aleluia. Então, nós vamos começar com a leitura bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 1, o verso 9 a 10. Então, a Bíblia nos diz o seguinte esta manhã: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amém. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. É só o 10, amada. É só o 10. Repetimos nessa estrofe. E isso para que você viva de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda obra, crescendo no conhecimento. Amém? A Bíblia nos relata que Deus se agrada quando nós crescemos espiritualmente. E quando nós crescemos, nós temos mais conhecimento na sua palavra. Amém? Quanto mais buscamos a palavra de Deus, ou seja, a Escritura Sagrada, quanto mais lemos, quanto mais nos aprofundamos na Escritura Sagrada, Deus se alegra porque nós nos frutificamos. Amém? A Bíblia, para nós, é um manual de conduta de nossas vidas. A Bíblia é a ferramenta que possa fazer com que nós alcancemos o conhecimento espiritual, para que nós alcancemos o crescimento espiritual e no final crescemos e frutificarmos. Amém? Porque todo crente progride como regride. Nós podemos crescer e recuar também, porque ou estamos também ganhando ou também perdendo. Mas Deus quer que sejamos frutíficos, estejamos no crescimento espiritual, estejamos prontos para aprendermos mais o seu reino, para aprendermos mais o seu evangelho. Amém? O mais importante é crescermos espiritualmente para Deus. Embora que seja verdade que Deus quer que nós cresçamos através da nossa fé. Deus quer que nós nos aprofundemos mais, a bem da verdade. Deus quer que nós progredimos mais,
que desenvolvemos mais, destaquemos-nos mais através da nossa fé. Glória. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque, deixa-vos dizer, amados, que por mais que façamos isso, por mais que busquemos o crescimento espiritual, por mais que busquemos o conhecimento espiritual através da Escritura Sagrada, importa que busquemos a presença do Espírito Santo de Glória a Deus. Deus. Amém? Porque sem a ajuda, o auxílio do Espírito Santo de Deus, não vamos em lado nenhum, não crescemos. Porque o Espírito Santo nos concede a paz e excede todo entendimento. Amém? Vamos ver o que é que o livro do Provérbios, capítulo 2, o verso 6 nos diz. Amém? Glória a Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e discernimento. Amém? Por isso, a graça do Espírito Santo, que excede todo o conhecimento em nós, pode nos ajudar quando nós nos aprofundamos, quando nós nos destacamos, quando nós queremos ter conhecimento espiritual. Ou seja, conhecimento espiritual, ou crescimento espiritual que nos traz o conhecimento espiritual. Amém? Amém. Vamos ver o que é que Tiago nos diz, o capítulo 1, verso 5. Pois, amado, deixa-vos dizer que quando nós nos aprofundamos, quando nós buscamos verdadeiramente a sabedoria da Escritura Sagrada, ou seja, quando vamos buscar a teologia, amém? Em todo o contexto, deixa-vos dizer, amados, que a teologia não é nada mais, nada menos do que uma gramática da língua do Espírito Santo. Amém. Amém? Aí podemos compreender o que a Escritura Sagrada, o que a Palavra de Deus nos quer salientar todos os dias. E aí podemos obter conhecimento espiritual. Amém? Então, vamos ver o Tiago, o capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livramento de boa vontade, e lhe será Concedido. amém. Aleluia. Mas, amados, deixa-nos dizer que quando nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, porque nós fizemos tudo pela vontade de Deus, amém? Quando nós estamos a aprender espiritualmente, quando estamos a orar, quando estamos a buscar a presença de Deus, quando estamos a ler a Bíblia, quando estamos a nos destacar na Bíblia, na Escritura Sagrada, amém? Aleluia. E quando nós caminhamos no sentido do crescimento espiritual, flui. Amém? Este conhecimento espiritual, esse crescimento espiritual flui. E quando flui, nós temos tendencialmente de fazer a obra. Quando nós crescemos espiritualmente, obviamente que nós fazemos a obra, fazemos no que a Bíblia nos diz para fazermos. Para exercitarmos, fazemos a sua obra, a obra que nos traz mais crescimento ainda. Amém? Amém? Aleluia. Então, amados, a Bíblia nos diz em Mateus, o capítulo 18, verso 18, a Bíblia nos diz: o que ligares na terra será ligado no céu. Porque nós estamos a aprender para fazermos a obra. Amém? Estamos a aprender a crescer para fazermos a obra do Senhor. Enquanto nós fazemos a obra aqui na terra, então estamos a fazer a obra no reino dos céus. Amém? Aleluia. Então são coisas que nos levam ao crescimento espiritual. Amém? E Deus quer que nós frutifiquemos espiritualmente. Vamos ver em João capítulo 15, o verso 1 a 2. Eu sou a videira
Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Então, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, estamos a falar do fruto do conhecimento espiritual. Amém? Importa que quando nós crescemos espiritualmente, quando nós estamos a ter conhecimento espiritual, quando estamos a exercitar a obra do crescimento que gera fruto, então nós temos que fazer a obra conforme nós temos obtido no conhecimento espiritual. Amém? Então, é notório quando nós fazemos a obra. A Bíblia nos diz em Mateus, o capítulo 7, verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Aleluia. Então, isso é que é chamado cristão frutífero. Quando nós fazemos a obra do fruto. Amém? Aleluia. Nós chamamos um crente em crescimento. Amém? Amado, deixa-nos dizer que Jesus, vamos ver em João 15, 16. Jesus, ele olha os seus discípulos, ele diz: vós não me escolheram, mas eu escolhi a vós para irem e darem fruto. Fruto que permanece. Amém? Aleluia. Então, eu quero fazer uma pergunta à Santa Bendita Igreja. O que vós tendes feito a esse respeito? Na obra do Espírito, na obra do crescimento espiritual, na obra do conhecimento espiritual. A resposta está em Marcos 16, 15. E disse-lhe: vão pelo mundo todos e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Amados, será que nós temos feito a obra devidamente o que nós temos aprendido? Então, se o conhecimento nos frutifica, ou o conhecimento gera fruto, ou seja, o crescimento espiritual gera fruto, será que nós temos feito discipulados? Será que temos levado a palavra àqueles que não conhecem? Aqueles que precisam ouvir quem é Jesus na sua vida? Será que nós evangelizamos os nossos vizinhos? Será que nós evangelizamos os nossos colegas, nossas colegas, os nossos familiares? Fazemos conhecer quem é Deus na sua essência. Quem é Deus em nossas vidas. Quem é Deus no universo. Quem é Jesus Cristo. Então, importa que levemos a obra do Senhor a conhecer, porque eu tivera falado agora dos frutos. Pelos seus frutos conhecereis. Porque se o vizinho, ou um dia que nós interpelarmos um vizinho, quem sabe ele fica a gostar e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Nós não tentamos, a começar de mim mesmo. E há vezes que eu tento, com o impulso do Espírito Santo, e dá certo. Amém, eu gostei de ouvir. Vamos falar isso mais vezes. Importa que nós tenhamos coragem, força, tenhamos vontade de levar este fruto que está a crescer em si. Porque o fruto gera semente. E a semente, se nós semearmos, gera fruto novamente. Isto é um processo. É progressivo. Amém? Vamos ver em Provérbios, o capítulo 11, no verso 30, o que é que a Bíblia nos diz. O fruto da retidão é a árvore da vida,
E aquele que conquista a alma é sábio. Aleluia. Eu vou voltar ali. Amém. Eu gostei muito. Aleluia. O fruto da retidão é a árvore da vida. E aquele que conquista a alma é sábio. Aleluia. E a sabedoria vem de onde? Vem do crescimento. Glória. Vem do crescimento espiritual. E o crescimento espiritual vem de onde? Vem da sua manifestação, saber mais da palavra de Deus. Glória a Deus. Saber mais da sua grandeza. Saber mais do Evangelho. E não fique só conhecimento a si próprio. Porque na Bíblia, ou a palavra de Deus, não há egoísmo. Nós aprendemos a palavra e levamos a conhecer a palavra de Deus. Nós crescemos espiritualmente. Então levamos este conhecimento que nos faz crescer. Amém? Porque, deixa-vos dizer, amados, que se nós conquistamos o fruto, se levamos este fruto a semear, ou seja, este fruto gera a semente, e se nós levamos a semear, há uma palavra bíblica que diz: espalhemos a semente santa. Amém? Aleluia. Por que diz espalhemos a semente santa? Porque se nós espalhamos a semente santa, não é? Obviamente que nós vamos esperar que cresça. Amém? Aleluia. Então não levamos só a nós, porque, amado, deixa-vos dizer que nós não nascemos sábios. Amém? Nós crescemos de cada etapa, aprendemos de cada etapa. De etapa a etapa nós aprendemos. E nós aprendemos a quem? A quem nos ensina. Amém? Nós não aprendemos sozinhos. Aprendemos a quem nos ensina. De etapa a etapa nós vamos aprendendo e também nós vamos ensinando. Eu já aprendi com as minhas filhas quando tinham meses, quando tinham 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, eu tenho aprendido com elas. Amém? Então, de cada etapa, de etapa a etapa, nós temos aprendido de cada vez mais. E quando nós aprendemos, em simultâneo, nós ensinamos. Aleluia. Amém? Então é como a palavra de Deus. Então é como um evangelho de Cristo. Enquanto nós obtemos o conhecimento, então temos também a conhecer o evangelho de Cristo. Amém? O evangelho da salvação. Amém? Aleluia. Então eu vou fazer mais uma pergunta aos irmãos. Você tem dado fruto? Aleluia. Hebreus 13:15. O livro dos Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Provérbios 13:15. Amém. Continuemos. Que é fruto 13:15. Sim, 13:15. Provérbios 13:15. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Amém? Aleluia. Então, amados, façamos a vontade de Deus. Quando nós aprendemos, quando nós crescemos espiritualmente, façamos a obra. Amém? Façamos a obra como Deus quer que faça a sua obra. Amém? A obra do seu evangelho. Amém? Eu pergunto mais, a última pergunta aos irmãos. Você tem crescido espiritualmente? Amado, deixa-vos dizer, por que não nós não crescemos espiritualmente? Porque o crescimento é uma etapa. É um processo. Nós vivemos no processo. Até agora nós temos vivido no processo. Aleluia. Porque nós fomos justificados na cruz do Calvário. Aleluia. Pelo sangue do Cordeiro, derramado na cruz do madeiro. Amém? Aleluia. Na cruz do Calvário, no madeiro. Amém?
estamos a ser santificados, estamos a ser preparados para o reino dos céus. Aleluia. Amém? Para que sejamos glorificados. Aleluia. Então nós vivemos num processo. Então o crescimento espiritual é um processo. O crescimento espiritual gera conhecimento. E conhecimento gera fruto. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ver em Efésios, o capítulo 5, o verso 8 a 10. Porque outrora vocês eram trevas. Amém? Mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aleluia. Amém. Deixa-vos dar um exemplo, amados. Um pastor reverendo americano, ele dizia assim, que um médico que não passa receita ao seu paciente é um médico cabresto. Amém? Um médico cabresto. O que é que significa cabresto? Cabresto significa um boi manso que guia os touros. Os irmãos agora imaginem um boi manso a guiar os touros. Amém? Importa que pelos nossos frutos nos conheçamos, cresçamos através do conhecimento espiritual. Amém. Façamos desse fruto semente santa. Aleluia. Amém? Façamos do fruto do conhecimento que nós temos adquirido no crescimento espiritual como semente santa. Amém? E então é uma forma de refletirmos o que o fruto pode gerar em nossas vidas. É uma curta mensagem, mas que merece reflexão. Glória a Deus. Merece muita reflexão. Glória a Deus. Porque nós não lemos a Bíblia como estivéssemos a ler um livro. Aleluia. Um livro normal. Nós lemos a Bíblia para nos aprofundarmos, nos substanciarmos. Amém? Amém. Sabermos mais, termos mais conhecimento do que a Bíblia quer nos dizer. Amém? Porque a Escritura Sagrada é que nem uma mata. É que nem um mar. O mar é infinito. Amém? Glória Então, a Deus. continuemos a crescer espiritualmente para adquirirmos conhecimento espiritual, Glória a Ti. para que saibamos o que é o reino dos céus, o que é o Evangelho nas nossas vidas, o que Deus significa nas nossas vidas. Amém. E quando nós partimos, de repente, onde nós podemos partir? Sabemos onde vamos? Não. Há uns que sabem e uns que não sabem. Glória a Deus quem sabe onde nós vamos. Amém? O que é que nos espera lá? O que é que no dia a dia Deus nos pode proporcionar? O que é que no dia a dia nós podemos obter através do conhecimento espiritual? Amém? Deus tem muito a nos garantir através do seu infinito amor, através da sua santa, bendita e infinita misericórdia. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe esta igreja rica e inaugurada. Amém. Em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia.